A prisão do ex-ministro José Dirceu tomou conta das manchetes nos últimos dias. Aqui no estado, a decisão de parcelar salários causou um grande impacto, sentido pela sociedade e pelo governo. Sobre estes assuntos, nós vamos conversar agora com o professor de Ciência Política, Bruno Lima Rocha. Boa noite, professor. Seja bem-vindo. Oi, obrigado pelo convite e boa noite por educação, porque as notícias não É são verdade. nada boas. Né? Bem lembrado. Tá trabalha difícil. com cortesia, mas a boa noite fica... É verdade. Inclusive, a gente tem na sequência uma nota coberta com as esposas dos brigadianos que estavam hoje fazendo um panelaço na frente do Palácio Piratini. A gente pode botar até para ilustrar, vamos botar agora, já para a gente ter uma ideia, como está difícil dizer boa alguma coisa. Vamos lá? Um protesto movimentou o centro de Porto Alegre nessa tarde, a nossa equipe estava passando ali no local e acabou registrando. Esposas de policiais militares fizeram um panelaço em frente ao Palácio Piratini. Elas protestam contra o parcelamento de salário feito pelo governo do estado. 5 pessoas do grupo foram recebidas pela Casa Civil, isso no Palácio Piratini. Esse é o momento em que elas entram para serem recebidas. E quando eu cheguei ali, era justamente, eu estava fazendo uma outra matéria, e cheguei para conversar com elas, para pelo menos cobrir a nota, e perguntei, boa tarde, né? E aí eu justamente isso que eu disse, olha, tá difícil, e uma delas começou a rir e dizer, tá difícil pensar em alguma coisa boa no estado do Rio Grande do Sul. É tão catastrófica assim a situação do estado? Bom, vamos lá, agora pisando em ovos com responsabilidade, tá? De novo, a gente estuda relações de poder, conhece um pouco o desenho do Estado, eu não sou economista. Sim. Ponto. Também não acho que a distribuição de recursos e as finanças públicas pertençam ao grupo dos economistas, menos ainda ao grupo dos neoliberais. Ponto. Então o que eu vou falar aqui, eu estou pisando em ovos que o tema é muito delicado, tá? Sim. Então eu vou reproduzir um pouco do que o Juramir Machado da Silva publicou no dia de hoje, no dia de ontem, no seu blog, que eu achei muito pertinente. Tem uma dimensão estrutural, Bibi, no meu entendimento. Ou o Estado enfrenta o roubo que o Rio Grande do Sul vem passando por não receber os repasses da Lei Candir, que em tese estaria beneficiando produtos com algum grau de alteração para exportação. Tá legal? Uhum. Ou renegocia essa dívida pública interna, onde o Rio Grande do Sul, como os estados nacionais, sofre muito com a dívida interna. Uma dívida que tem que ser auditada porque é um negócio absurdo. E tem uma revisão séria, tanto da dívida ativa, ou seja, cobrar os devedores do Estado, e dos repasses ou financiamentos públicos para as instituições privadas através da chamada guerra fiscal, e aí os fundos de investimento e fundos de financiamento, perdão, ou nunca vai ter dinheiro para nada. Isso é um ponto. O outro, eu entendo com muita sinceridade que se o governador enviar qualquer projeto privatizante para a Assembleia, ele mentiu para o povo gaúcho. Porque acompanhei toda a campanha de forma profissional, fui obrigado a isso, me obriguei e fui obrigado a isso. Sim. Hora alguma, o governador Sartori falou a palavra privatização. E dá para incluir aí a questão do aumento de impostos? Porque durante a campanha se fala uma coisa. Então, até dá. Nesse ponto, até a própria IEDA mandou projeto de aumento de imposto antes mesmo de tomar posse. Até dá. Mas o problema é o seguinte, a alienação do patrimônio público para cobrir um déficit, na verdade, é um tema de fundo que está aí. É diminuir o tamanho do Estado, e em especial o tamanho do papel público do Estado, ou do papel estratégico do Estado, para organizar a economia capitalista do Rio Grande do Sul. Isso que está em jogo. Sim. Tem uma liquidez imediata, vai vender a CE. Eu falei nesse programa aqui com um colega de economia da Ritter que fala a mesma coisa. Pô, vai vender o que dá lucro. Ou vai vender aquilo que dá estrutura para o Estado. Venderam ações do Banrisul, 43% ou 47%, não me equivoco agora, na época do secretário de Cunha. E o que o Banrisul ia faturar agora ia cobrir um pouco da folha, por exemplo. A gente está ouvindo grupos de mídia grande falar, por que o Estado tem que ter um banco? Tem que ter um banco para ter política industrial. Tem que ter um banco para cobrir seu rombo, tem que ter um banco para cobrir o serviço público. Agora, parcelar o salário dos servidores, no meu entendimento, ou é um ato de desespero, ou é um ato de desgoverno, ou é um ato premeditado para gerar o caos. As três circunstâncias são muito complicadas, eu estou no ar, eu estou ao vivo, vou medir as palavras, mas é no mínimo isso. São muito complicadas, beiram a irresponsabilidade, no meu entendimento. Bom, ontem nós recebemos o deputado Thiago Simon e também o deputado Nelsinho Metalúrgico. Então, algumas coisas eu vou trazer à tona para que tu possas analisar. Uma delas foi a respeito da privatização. O deputado Thiago Simon foi enfático em dizendo que não é um objetivo
as privatizações não estão na primeira, como lista, né, no topo da lista como uma das medidas. Pelo menos foram as palavras dele. Né? A segunda, e aí já encaixo a pergunta, de qual seria a saída política para o Rio Grande do Sul, na medida em que o deputado Nelsinho lembrou que para a revisão do indexador da dívida, houve, num determinado momento, uma união de todos os partidos, especialmente com os senadores, na época, foram até Brasília para conversar e pressionar a União para que pudesse ter uma solução melhor. Essa seria a saída? É possível essa união hoje no Estado? Eu entendo que não, tá? Pela ascensão de um novo grupo de poder, ela pode se reorganizar se esse governo não der resposta para esse caos financeiro até a virada do ano. Esse governo está no início, mas ele pode perder sua legitimidade e perder a capacidade de governar muito cedo. Caso, por exemplo, se arrisque numa aventura de plebiscitar o Banrisul. Sim. Vai pegar fogo no Rio Grande do Sul, não tenho dúvida. Mais do que aconteceu na segunda-feira. Esse é um dado. O outro, agora a gente tem que dar a César o que é de César. Assim como o governador Sartori não disse que ia privatizar, se ele não disse, seu gabinete não falou, seu staff não falou, estão plantando a notícia. Porque a gente está ouvindo todo dia. Sim. E está debatendo todo dia. O caso do Banrisul é... O caso do Banrisul, para que o Estado precisa de um banco, eu ouvi na emissora líder, por 4 vezes, na mesma manhã. Se eu ouvir, todo mundo ouviu. Todo mundo tem rádio escuta. Sim. Esse é um ponto. O outro, aí também, dá a César o que é de César. O fato da dívida pública interna, a dívida dos estados com a União chegar nesse nível que está e não ter sido mexido, é plena responsabilidade, no meu entendimento, do governo federal. Dos 2 governos de Lula, primeiro de Dilma e agora de Dilma também. Só que agora, com essa inflexão mais conservadora, mais ortodoxa, mais neoliberal na Fazenda, é que não vai renegociar mesmo. Sim. Agora tem um tucano na Fazenda. O tucano perdeu na urna e ganhou a Fazenda. Isso que aconteceu, literal. Assim como Sartori não disse que ia privatizar e perderia razão política e moral política se botasse algo para ser vendido, Dilma tampouco disse que colocaria um tucano na Fazenda e colocou. Sim. Daí que vem a crise política de legitimidade, a crise de confiança política. Então eu entendo sim, se houver uma união de bancada e se houver um enfrentamento muito concreto a esse problema, é possível reverter essa situação. Sempre dá para reverter. Sempre é possível o jogo político virar. Agora, de imediato, de novo, eu não sou técnico da Fazenda, eu não conheço os recursos do Estado a fundo, eu tenho certeza que, em último caso, aumento o depósito judicial, aumento a parte de incorporação do depósito judicial, pague o seu juro, tinha que pagar, e exponha-se o judiciário, que eu acho que também o judiciário está numa situação vergonhosa. O MP está vergonhosamente acima da média do servidor público estadual, o que não pode ficar sem governo. Não é que os liberais falam? O mínimo que a gente quer é saúde, educação e segurança. Então não pode ficar sem saúde, sem educação e segurança. Não pode ser que um jovem encharqueadas morra transferindo-se para Porto Alegre no atendimento como foi porque é ambulância terapia. Não Sim. pode ser que a gente vive eternamente dentro de um caos da parte pública do Estado que interessa a todos. Bom, a gente estava falando até dos hospitais filantrópicos agora, mas isso é um outro caso, mas enfim. Daqui a pouco a gente tem entrevista exclusiva com a Ieda. Infelizmente não vamos ter tempo, mas seria interessante numa outra oportunidade, a partir dessa entrevista, porque ontem a discussão era essa. No começo do debate entre o deputado Thiago Simon e do Nelsinho Metalúrgico era de quem era a culpa, lá em cima e aqui embaixo. Sim. Então, como a gente não tem tanto tempo, eu vou pular essa questão e deixar para uma outra oportunidade, já que o professor Bruno está sempre aqui com a gente. Agora vamos lá para cima. Tá. A questão José Dirceu. José Dirceu é uma figura histórica, né, na política brasileira. O que representa a prisão dele? Seria uma crise dos nossos heróis num determinado momento e agora? Como é que a gente pode avaliar isso? Eu não tenho dúvida, Bibs, aí de novo eu estou opinando e a gente está na beira do subjetivismo, né? A gente está na beira de uma opinião muito, muito pessoal. Certa vez eu escrevia, na época ainda escrevia, para um veículo de grande circulação e disse que Dirceu e Palocci hoje, e já era isso há 4 anos atrás, eram grotescas caricaturas de si mesmos. Eu não posso condenar o ex-ministro Zé Dirceu, até porque nunca viu o processo. Acho que ninguém viu o processo. Os advogados dele viram o processo ainda. Intuíram o processo, pediram habeas preventivo e não levaram. Não foi isso? Duas vezes. Exatamente. Mas vamos supor que exista algum grau de evidências materiais sobre aquilo que ele está sendo acusado. Vamos supor que o ex-guerrilheiro Zé Dirceu esteja literalmente tendo um nível de vida muito acima de seus ganhos, ou que seus ganhos sejam através de empresas de consultoria que, em último caso, dentro do limite da lei, fazem circular influências e indicações. Dentro da lei.
Eu acho isso muito triste. É uma perda de um patrimônio político. É uma perda de um patrimônio político a gente observar um homem que, quando jovem, enfrentou uma ditadura militar terrível, assim como a presidente Dilma, que por 22 dias foi torturada numa masmorra da Rua Totói, em São Paulo, e se posicione, no mínimo, como cúmplices silenciosos, eu não diria, mas no mínimo como acomodados. Tipo, as relações de força são assim, a gente tem que governar com os oligarcas, tem de atender o Estado cliente, as grandes empresas são contratistas do Estado. Sabe como é que é, né? Tem que distribuir, minimamente, umas relações de poder pouco republicanas. Eu tô pisando em ovos que o tema é muito delicado, tá? Eu acho que isso representa, por pensamento da esquerda em geral, uma vitória conservadora. Com Dilma ou sem Dilma, com Lula ou sem Lula. É óbvio que as condições materiais de vida das pessoas são mais urgentes e emergentes do que talvez esse padrão da moralidade política, como a gente gostaria que fosse, da conduta. Mas é uma grande vitória da direita brasileira observar que quando uma parte da sua ex-esquerda chega ao poder, se torna muito semelhante a ela. Embora seja mais distributivista. Então acho que tu tens razão. Seria talvez o segundo enterro de um ícone político que, quando transformado em dirigente político partidário de um partido de massa, sempre, no meu modesto entendimento, se comportou como um dirigente de trajetória stalinista, como ele foi na sua juventude. Agora, esse clima bélico que a gente vive no Brasil, parece que estão grenalizando tudo, né? Isso aqui e lá em cima. Por exemplo, a discussão entre Lava Jato e Petrobras, né? Entre Mensalão e Lava Jato, na verdade. Dá pra gente entender, os militantes do PT, por exemplo, acusam a Lava Jato de ser uma operação seletiva. Dá pra gente encarar assim dessa forma? Ele está sendo condenado politicamente ou pelos seus crimes? Tá, primeiro, vamos lá. A gente uma vez discutiu isso aqui junto com o professor Benito Tadeu César, me recordo bem. Opinião pública, opinião publicada. A gente tem a aferição da opinião publicada pelas empresas líderes e um pouco da opinião pública por pesquisa de opinião, que tem aquele Q quadrado, aquela regra estatística que opinião pública tu crê ou não crê, né? Ou faz um censo, ou tu crê ou não crê. Eu entendo que sim, é uma dupla condenação. Há uma condenação de ordem moral, que as pessoas não admitem ver a sua elite dirigente imiscuída em negócios pouco republicanos. Há uma punição seletiva midiática, porque o grau de ênfase que se dá à Lava Jato não é igual que se dá, por exemplo, aos trens do metrô de São Paulo, ou se dá à Operação Zelotes, ou ao Swiss Leaks. Eu, sinceramente, não alivio para ninguém. Eu acho que a grande vitória da direita, novamente, é fazer com que a ex-esquerda se comporte como ela. Isso não atenua nenhum dos crimes, se é que são crimes pela lei. Crimes políticos, com certeza. Porque estão criminalizando a política por fazer negócios que são pouco reivindicáveis, pouco escusos. Agora, sendo muito franco, tem um interesse de fundo que não fica explícito. Qual é o interesse de fundo? Aí eu vou ser muito direto. Que o Brasil não tenha política industrial. Que a Petrobras volte ao regime anterior de concessão e de exploração de poços. Que nós percamos a capacidade de investimento no pré-sal. Que a Petrobras venha quebrar ou seja vendida. Que o Brasil se alinhe ao polo do Pacífico, ou se alinhe imediatamente e inexoravelmente aos Estados Unidos da América. Tem todo um universo ideológico do neoliberalismo que está navegando em águas plácidas e com vento de popa, empurrando para frente, graças ao cogoverno entre a ex-esquerda e os oligarcas. Porque literalmente estão deixando por desejar. Então, seriam os três motivos. Uma punição seletiva midiática, um excesso de opinião publicada desequilibrada, como tu falaste, bem granalizada, e sim, uma rendição de fundo. Uma rendição que, em último caso, seria concluir aquilo que não foi concluído nos anos 90. Privatizar o que resta, acabar com a CLT, acabar com o salário mínimo, desregulamentar as relações de trabalho, alinhar o Brasil dentro do eixo de serviços e grande vendedor de commodities, como já é para a China, perigosamente para a China, ou para outros polos do capitalismo mundial. Infelizmente, eles querem redição completa, alegando a moralização da política, a moralização seletiva também. Bom, a gente tem só um minuto, professor, e eu sei que é cruel fazer isso numa Sim. análise política, mas só para encerrar, para a gente ter uma ideia dos finalmentes. Essa operação, esse resultado de José Dirceu, vai impactar no andar do governo? Acho que não. Acho que não, porque o ex-ministro José Dirceu, ele é um homem, dentro das suas convicções, das quais eu não concordo, muito sólido, e não vai aumentar essa bola de neve de escândalos políticos com a sua prisão.
eu entendo que isso não vai acontecer. Bom, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Eu quero agradecer mais uma vez a disponibilidade do nosso grande parceiro, professor Bruno Lima Rocha, professor de Ciência Política da Unicinos. Seja sempre bem-vindo, professor. Obrigado.